Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer alguns esclarecimentos sobre como é a formação de um cirurgião plástico, tá bom? Então assim, a gente faz medicina, são 6 anos de medicina, depois a gente faz uma prova de residência para entrar na cirurgia geral. Na cirurgia geral a gente faz 2 anos de cirurgia geral, onde a gente passa por diversas especialidades, desde a cirurgia torácica, urológica, vascular, cirurgia de pronto-socorro, né, que é de emergência, trauma, cirurgia do abdômen, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica e neurocirurgia. Então a gente passa por esses estágios, né, para a gente ter uma visão global da cirurgia. E aí, depois desses 2 anos, a gente faz uma nova prova de residência, em que a gente vai escolher a nossa especialidade, né? Tem cabeça e pescoço também que eu não falei. Aí esses residentes se dividem nas suas especialidades, né? Que tem gente que escolhe durante a residência de cirurgia geral, tem gente que já escolheu durante a formação médica, né? No meu caso, eu já tinha escolhido. Desde o primeiro ano da faculdade, eu já sabia que eu queria fazer cirurgia plástica. Tinha um viés um pouco mais romântico, que eu queria fazer queimados, né? E depois eu trato queimados, mas não exclusivamente queimados hoje em dia. Aí você presta a prova, e aí você vai passar, vai fazer a residência médica, que são a residência de especialidade, que são mais 3 anos, tá? Então aí a gente já somou 11 anos. E aí depois, se você quiser fazer uma subespecialidade dentro da sua especialidade, ou fazer um mestrado, um doutorado, e ainda continua mais um tempo. Eu fiz mestrado em cirurgia geral, em cirurgia plástica, desculpa. No meu caso, eu fiz mestrado em cirurgia plástica, né? E na minha prática, acabei indo para alguns nichos, cirurgia plástica pós-bariátrica, cirurgia plástica infantil, tumores cutâneos. Na estética a gente acaba fazendo tudo, né? E na reparadora que acaba nichando um pouco, porque as subespecialidades da reparadora são infinitas, são muito grandes, são muitas opções dentro da cirurgia plástica. Então, como subespecialidade, você pode fazer craniofacial, você pode fazer infantil, você pode fazer exobesos, você pode fazer órbito palpebral, tumores cutâneos, gênito urinário, reconstrução de mama, contorno corporal, pode fazer cosmiatria. Então, assim, são rino, né, que é a rinologia, orelha, reconstrução de orelha para paciente que nasce sem orelha ou que perde a orelha. Então, na reparadora é muito grande. Então, assim, quando a gente vê assim na TV ou nos noticiários, né, que a paciente foi fazer uma lipoaspiração com um profissional e deu alguma coisa errada, e assim, às vezes isso pode acontecer mesmo, porque as cirurgias têm risco, mas quando você faz com um profissional que não teve essa formação, você está aumentando o risco por uma escolha sua, né? Quando você faz uma cirurgia que pode ter uma complicação como uma infecção, um sangramento, uma complicação anestésica num ambiente não hospitalar, você está fazendo numa clínica, ou você está fazendo num salão de beleza, ou num qualquer outra coisa que não seja um ambiente hospitalar, você está aumentando o risco por uma opção sua, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, olha o que aconteceu com a pessoa, coitada. Eu acho assim, é claro que existe a má fé dos profissionais que querem fazer esse tipo de coisa com os pacientes, de operar em local inadequado, operar pessoas sem ter especialização, operar pessoas que às vezes não têm indicação de fazer a cirurgia, ou têm comorbidades, ou faz uma cirurgia maior do que deveria ser feita. É claro que tem essa questão, mas também tem a questão do paciente fazer as suas escolhas, de escolher operar com uma pessoa que não é cirurgião. Então, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia de lipoaspiração com um profissional que não é um cirurgião plástico, mesmo sendo médico, você está optando por isso. Não existe em nenhuma outra especialidade um profissional que faça lipoaspiração, que tenha na sua formação lipoaspiração. Não tem.
Mas existem outros profissionais médicos que fazem, né? Isso é lamentável, mas é uma escolha do paciente essa escolha. Assim, quem vai escolher o profissional que vai te tratar é você, né? Então, a gente, às vezes, pega paciente que colocou prótese de mama com uma pessoa que é médico, mas que não é cirurgião, faz lipoaspiração em consultório com pessoas que não são cirurgiãs. Então, o que muda? Né? Você vai falar assim, nossa, mas a pessoa sabe lá fazer a técnica, fez na minha amiga, deu tudo certo, tal. Essa formação que eu comentei no começo, de 2 anos de cirurgia geral, serve para a gente ter uma boa noção de complicações que a gente pode ter, né? Por exemplo, se eu estou fazendo uma cirurgia de face e eu leso a jugular do paciente, eu sei suturar uma jugular porque eu passei na cirurgia vascular. Uma pessoa que fez dermato, que fez odonto, que fez ginecologia, que fez qualquer outra especialidade clínico-cirúrgica, mas que não é cirurgião, que existe também essa diferença. Você tem uma especialidade clínico-cirúrgica e você tem uma especialidade cirúrgica, né? Quem é cirurgião é quem fez cirurgia. Então, essas pessoas que estão fazendo lipo de papada em qualquer lugar, pode ter uma lesão de jugular e esse profissional não vai saber resolver. Não vai lá abrir e suturar a jugular, né? Vai mandar você procurar um hospital, vai te mandar para o hospital para alguém resolver. E isso não está sendo incomum, né? A gente já pegou alguns casos assim. Então, isso é uma escolha do paciente. Você escolhe quem vai te tratar. Por isso, o ideal é você pesquisar a formação dessa pessoa, se possível, por indicação de outras, né? E ver se a pessoa, se aquela formação dela está apta para fazer aquele procedimento. E mesmo se estiver apta, você tem que questionar as condições do local. Então, assim, eu vou fazer uma lipo no consultório, qual é o tamanho dessa lipo? O que pode acontecer? A gente sabe que existe intoxicação anestésica por xilocaína, né? Que um dos sintomas da intoxicação anestésica é a bradicardia, a arritmia cardíaca. E se você não tiver um ambiente hospitalar, não vai ter como reverter. Então, tudo isso é muito importante, tudo isso é grave, tudo isso é importante. Cirurgia plástica não é você ir num lugar comprar uma roupa. É você ser submetido a um procedimento que tem risco, e todos têm, e que você está procurando aquilo por um desejo seu. Não é uma urgência, eu estou falando de cirurgia plástica estética, isso não é uma urgência, isso pode esperar um momento oportuno em que você tiver condições de fazer com um profissional bem formado, um profissional cirurgião plástico. É para isso que existe essa especialidade, para fazer cirurgia plástica, né? Senão você poderia fazer cirurgia plástica com qualquer pessoa. Mas não é assim, a gente tem uma formação longa. Aliás, dentre as especialidades cirúrgicas, a nossa residência ela tem o maior número possível de anos. São 5 anos. Né? Outras especialidades são 2 anos de geral, 2 anos da especialidade. A nossa são 2 anos de geral e 3 anos da especialidade. Né? Por quê? Porque a gente tem que saber na anatomia do corpo todo, né? De todo... Não, tira essa parte. Só termina nos 5 anos. Né? Então, por quê? Por que tanto tempo de formação? Né? Isso tem uma diferença. Uma pessoa que faz dermatologia faz 3 anos de dermato para aprender todas as doenças de dermato, toda a parte estética de dermato né? E cirurgia oncológica de dermato, é tirar pinta, fazer tumor cutâneo, isso que eles aprendem. Eles não aprendem a fazer lipoaspiração, não aprendem a colocar prótese de mama e assim vai, em todas as especialidades. Como a gente da cirurgia plástica, a gente não aprende a tirar cálculo renal, a gente não aprende a fazer uma cirurgia neurológica, a gente não aprende a tratar a infecção vaginal. Então, cada
cada profissional no seu quadrado. E essa escolha é do paciente, né? Então, assim, tenham consciência quando vocês forem escolher alguém para tratar vocês. A sua saúde, o resultado final, mesmo na mão da melhor pessoa, no melhor hospital, na sua melhor condição, você está correndo risco. Quando você escolhe aumentar esse risco, aí é uma escolha pessoal. E é muito importante que você valorize os profissionais que vão te atender, tá bom? Um beijo. Qualquer dúvida, deixa aqui. Ou lá no Instagram, DRA_Tatiana Moura.